acompanha agora cenas impressionantes do ex-ministro do Japão, Shinzo Abe, que morreu nesta sexta-feira depois de ter sido atingido por tiros durante um ato de campanha. Abe foi o premier que ficou mais tempo no cargo no país e resistiu a vários escândalos político-financeiros. A equipe médica tentou, mas não conseguiu salvar a vida do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O político foi atingido por tiros quando fazia um ato de campanha antes das eleições para o Senado previstas para domingo. Nosso hospital fez esforços para reanimá-lo, mas infelizmente ele faleceu às 17h03. Quando chegou até nós, havia 2 ferimentos de bala em seu pescoço. Ele não mostrava sinais de vida, presumivelmente devido a danos nas veias principais e no coração. Fizemos uma transfusão de sangue e também tentamos parar o sangramento, mas infelizmente ele não respondeu. Shinzo Abe morreu aos 67 anos de idade, quase 2 anos depois de ter sido obrigado a deixar o posto de chefe de governo por problemas de saúde. O crime ocorreu apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas. Abe bateu recordes como o primeiro-ministro mais longevo do Japão, resistindo a vários escândalos político-financeiros. Ele tinha 52 anos quando assumiu o cargo em 2006, tornando-se a pessoa mais jovem a ocupar a posição. O político era considerado um símbolo de mudança e juventude, mas também apresentava o pedigree de um político de terceira geração, preparado desde cedo para exercer o poder dentro de uma família conservadora de elite. Seu primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos e disputas, e terminou com a sua renúncia abrupta após 1 ano. Ele voltou a ser candidato e retornou ao cargo de primeiro-ministro como um salvador do país em dezembro de 2012. Sua vitória encerrou um período turbulento em que vários primeiros ministros passavam rapidamente pelo cargo. Afetado pelos efeitos do tsunami em 2011 e o desastre nuclear de Fukushima, o Japão encontrou em Abe uma mão confiável. Ele ficou famoso no exterior por sua estratégia de recuperação econômica, conhecida como Abenomics, iniciada em 2012. Muitas vezes atingido por escândalos que afetaram pessoas próximas, Abe soube aproveitar acontecimentos externos para desviar a atenção e se apresentar como um líder indispensável diante das adversidades. Mas sua popularidade caiu a partir do início da pandemia de Covid, quando as ações do governo foram consideradas lentas e confusas. Flagrante de um assalto nesta tarde em plena Faria Lima, uma das mais importantes avenidas de São Paulo, localizada na área mais nobre da cidade. As imagens mostram o exato momento em que um motociclista é abordado por 2 criminosos que, armados, rendem um homem no sinal e levam sua moto. A ação durou apenas 10 segundos. Tá cada dia mais difícil viver na cidade com segurança, né? Cenas como essa, infelizmente, a gente vê muito por aí. Então, é bom sempre ficarmos atentos. E a Prefeitura de São Paulo anunciou o cancelamento da folia fora de época prevista para este mês. O motivo foi a falta de patrocínio. A Prefeitura de São Paulo anunciou o cancelamento do Carnaval de Rua agendado para julho. Segundo a administração municipal, a medida se deu pela falta de patrocínio. A Prefeitura mencionou o lançamento de 2 editais para obter patrocinadores para a festa, mas não houve interessados. Um dos pregões foi realizado em 17 de junho e o lance mínimo de R$10 milhões previa atender 300 blocos. Outro edital foi lançado ontem, com valor de R$6 milhões, para contemplar 216 agremiações. Entretanto, em nenhuma das ocasiões, houve interesse de empresas privadas no financiamento do evento. A Prefeitura também informou que a Secretaria Municipal de Cultura organizará o Carnaval de Rua de 2023. Tido como um dos países mais liberais do Oriente Médio, o Líbano passa por um momento de repressão contra o ativismo LGBTQIA+, com reuniões proibidas e insatisfação por parte dos membros da comunidade. A comunidade LGBTQIA+, segue na mira das autoridades libanesas. Com o decreto da proibição de reuniões e o aumento de repressões do governo ao ativismo, o Líbano mantém as questões de gênero e de sexualidade distante da realidade ideal. A comunidade já perdeu vários locais de encontro, destruídos após a explosão do porto de Beirute em 2020.
Quando as instituições estão enfraquecidas, passamos para uma forma muito primitiva de governar as pessoas, o que significa que é uma situação sem lei. No final de junho, o ministro do Interior, Bassam Alavi, pediu às forças de segurança que tomem medidas necessárias para reprimir eventos que favoreçam a perversão sexual, fazendo referência às atividades da comunidade LGBTQIA+. Apesar das relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo não serem ilegais, a homossexualidade ainda pode ser punida por lei. Manifestantes anti-homossexuais exigiram que o Estado reprimisse ainda mais a comunidade LGBTQIA+, e foram organizadas conferências sobre os riscos da homossexualidade, bem como sobre terapias de conversão. O Líbano, um mosaico de 18 comunidades religiosas cristãs e muçulmanas, é considerado mais tolerante do que outros estados árabes em relação à homossexualidade. E no próximo bloco, emoção e fé na primeira peregrinação muçulmana após 2 anos de pandemia. E ainda nós vamos conhecer um tesouro submerso ameaçado pela poluição dos oceanos. É a seguir no RB Notícias. Até já!